Bem, sejamos todos bem-vindos, bem-vindas. Gostaria de agradecer a presença de todos para esse segundo encontro do segundo semestre de 2021. Hoje falaremos sobre o primeiro capítulo do Denkoroko, onde o participante convidado, o leitor convidado é Joken-san. Joken-san, passo a palavra a você, fique à vontade. Por favor, se apresente e a sala é sua. Muito obrigado a presença de todos. Conto com a prática de vocês. Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder toda semana aprender com todos vocês e hoje poder ler junto com vocês. Obrigado, Shuei-san, obrigado, Kyo-san, obrigado, pessoal do Eishoji, muito obrigado. É isso aí. Tá bom, né? De apresentação, né? E ok. Então, vamos ler o primeiro capítulo do Denkoroko. Denkoroko, né? Para quem não viu o primeiro encontro, é um texto compilado pelo mestre Keizan sobre a transmissão de um mestre ao discípulo, né? Desde Buda Shakyamuni até Nyojo Zenji, se não me engano, não era? Não, até... Qual que era o último mesmo? É Kozen, né? Eu acho que ele faz até o Ko-1, né? Kozen, né? Isso. E ele apresenta... É dividido em 3 partes, né? O caso, circunstância, Teisho e um poema no final, né? O caso é o koan em si. A gente pode até interpretar isso como o koan, né? A circunstância, ela sempre vem acompanhada ao koan, né? Porque é uma experiência pessoal e muito difícil de compreender o que de fato fez com que tal pessoa compreendesse a verdade naquele momento, né? Então, a circunstância traz alguns pontos para contextualizar o caso, né? O Teisho, no caso do Denkoroko, são as palavras do próprio mestre Keizan. E no final, um poema. É muito comum esse tipo de compilação ter um poema no final, né? Os outros compilados de Koan, né, como Shoyoroku, como outros compilados também, sempre trazem poemas, né? Tem compilados que, na verdade, são só compilados de poemas, né? E essa é a estrutura aqui que Eizan Zenji vai trabalhar. O Denkoroko, ele foi baseado em outros textos, né? Que já traziam a história desses mestres do passado, né? Tem Keitoku Dentoroku, Futoroku, e tem uma série de outros compilados que ele usou para escrever o Denkoroko, né? E esse tipo de material, como o Denkoroko, que apresenta essa linhagem, é muito importante para as tradições do Zen, justamente pelo fato delas enfatizarem a importância da linhagem, né, da transmissão de mestre a discípulo dentro da nossa tradição. Diferente de outras vertentes, que isso não é muito enfatizado, né? Existem tradições, por exemplo, que as ordenações elas são feitas pelos sumo sacerdotes, não sei se eu posso falar assim, mas pelos chefes de cada escola, né? Então, todos acabam tendo a mesma linhagem, né? No caso do Zen, é bastante diferente, porque partindo de Buda Shakyamuni até os mestres chineses, essa linhagem ela se ramifica de uma maneira bastante ampla, né? Com pessoas, com esses praticantes
treinando sob a tutela de vários mestres, né? E acaba recebendo a linhagem de um mestre, que é ligado com outro, e forma uma rede bastante grande. Então, para quem já buscou um pouco sobre esse sistema da linhagem, da transmissão do Zen, pode perceber a amplitude, né, dessa árvore genealógica que o Zen carrega. Esse é o grande, um dos, né, grandes diferenciais, pontos diferentes das outras tradições, né? O Zen enfatiza justamente a iluminação ainda nessa vida. Por isso, a transmissão de um mestre para um discípulo, a certificação da compreensão dada por um mestre é extremamente importante para a nossa tradição. Enfim, não sei se eu vou ler e comentar ao mesmo tempo, provavelmente sim. Então, vamos lá. Capítulo 1, Makakassô. Caso. Venerável Makakassô foi o primeiro ancestral. Aqui, só para a gente enfatizar, primeiro ancestral, às vezes as pessoas acabam pensando no próprio Buda Shakyamuni, né? Mas ele é o professor primordial. Então, o primeiro que sucede essa linhagem, ou seja, o primeiro ancestral é Makakassô, né? Mahakassapa, né? No nome original. Makakassô é o nome que nós usamos em japonês, tá? Por nós sermos da Soto, uma tradição japonesa. Certa vez, quando o honrado do mundo levantou uma flor de lótus dourada e piscou, Makakassô deu um leve sorriso. Assim, o honrado do mundo diz: eu tenho o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosa mente de Nirvana. Isto eu transmito a Makakassô. Como na conversa que nós fizemos durante o sesshin do Eishoji, eu comentei sobre um professor meu que havia dito que é importante também a gente fazer a leitura do texto, né, corrido, né, como se fosse um sutra de leitura. Então, como são 4 páginas no texto original, eu vou ler só o caso, tá? Ele é bem curtinho, só para a gente ter uma ideia mais ou menos de como que tá no original. Daiso, Makakassô Sonja, chinami ni Sesson, Nenge Shunmokushi, Kassô Hagan Mishōsu, Sesson no Tamawaku, Ware ni Shōbo Genzo Nehan Myōshin ari, Makakassô ni Fushoksu. Então, essa parte que eu li é exatamente a mesma parte que eu li em português, né, que é o caso. Primeira coisa importante de notar é o ato de Buda Shakyamuni levantar a flor e Makakassô sorrir é uma palavra bastante conhecida dentro do contexto do Zen, né, que nós chamamos de Nenge Mishō. Nenge é levantar a flor e Mishō é sorrir. E Buda Shakyamuni, quando faz isso, ele diz, né? Eu tenho o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosa mente de Nirvana. E isto eu transmito a Makakassô. Essa parte, olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosa mente de Nirvana, é Shōbogenzo Nehan-myōshin. Né? É importante a gente saber o termo original, porque é muito difícil traduzir a palavra Shōbogenzo, né? Shōbogenzo, de maneira ampla, ele quer dizer o próprio Satori de Buda Shakyamuni, a compreensão da realidade tal qual ela é. E a gente tem o costume de traduzir aqui no Ocidente ao pé da letra, né? Shōbogenzo, Shōbo como Dharma verdadeiro, no verdadeiro Dharma. Genzo, olho, e celeiro ou algo que guarda alguma coisa importante, né? Nehan é Nirvana. Myōshin, Myō é uma das formas que a gente pode traduzir como maravilhoso, né? E Shin, que é Kokoro, é a mente. Então, o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a maravilhosa mente de Nirvana, é importante saber que é o Shōbogenzo Nehan Myōshin. Né? Então, Shōbogenzo é uma palavra bastante profunda, de difícil tradução, inclusive
para o japonês, né? Eu já vi vários textos, já tive vários professores que comentaram sobre o que significa shobogenzo, mas até o momento eu não entendi. Então, eu não vou me aprofundar muito sobre o que é isso, né? Circunstâncias. A família de Makakasho pertencia à casta Brahmin. Em sânscrito, ele era chamado Kashapa, que significa venerável bebedor de luz. Quando ele nasceu, uma luz dourada preencheu seu quarto e entrou em sua boca. Por isso, ele foi chamado de bebedor de luz. Seu corpo era dourado e ele possuía 31 marcas de grandeza. Apenas lhe faltava uma protuberância no topo da cabeça e o tufo de pelos brancos entre suas sobrancelhas. Essas 31 marcas, 80 e tantas outras marcas de Buda Shakyamuni, é muito comum nós encontrarmos nos textos budistas, tá? E dizem que são essas marcas que revelam aquele que é o abençoado, que é o Buda, que é, né, uma pessoa importante, né? Existem alguns sutras, inclusive, que falam isso, né? Para alguns que tiveram a oportunidade de presenciar, por exemplo, o Tambutsu, né? O Shoei-san sabe muito bem. O Tambutsu tem uma parte que fala, que o Doshi fala, né? Shihattan gomi, né? Shihattan gomi myoso, se não me engano, que são essas marcas, né? São os nomes, é o nome dessas marcas, né? Ele encontrou o honrado do mundo em frente à estupa das muitas crianças, né? No original é Tashito, como está aqui entre parênteses, que é o nome dessa estupa, né? Quando o honrado do mundo lhe disse, bem-vindo, monge, seu cabelo caiu e ele foi miraculosamente vestido com os mantos de um monge. A ele foi confiado o olho tesouro do Dharma verdadeiro, que é novamente Shobo Genzo, né? Essa parte, né? Makakasho praticou as 12 austeridades e nunca desperdiçou seu tempo durante a noite ou o dia. Vendo seu corpo amaciado, eu não entendi essa palavra, emaciado, e roupas tão pobres, todos os monges da Assembleia ficaram surpresos e o desprezavam. Mas, por causa de sua prática, Shakyamuni Buda sempre compartilhava o assento que ocupava ao pregar o Dharma com Makakasho. Desde essa época, Makakasho foi o primeiro entre os monges, não apenas na Assembleia de Buda Shakyamuni, mas também na de todos os Budas do passado. Vocês devem saber que ele pode ser chamado de Velho Buda, e não deve ser confundido com um discípulo comum ou com os meros Sravakas. Quando perante a 80.000 monges da Assembleia reunida no Pico do Abutre, o honrado do mundo levantou a flor de lótus dourada e piscou seus olhos. Todos ficaram em silêncio e ninguém compreendeu sua mente. Apenas Makakasho sorriu. Então, o honrado do mundo disse, eu tenho o olho tesouro do verdadeiro Dharma e a mente maravilhosa de Nirvana. O completo e puro ensinamento sem forma, e eu o transmito completamente ao grande Makakasho. Aqui o texto está como flor de lótus dourada, né? No texto original, ele usa o termo udonge, que é essa flor, né? Eu até pesquisei, tem um nome lá, tal, mas acho que essa flor, qual que ele se diz de fato, é uma flor que acho que não existe. Esse udonge, se não me engano, ela tem relação com a origem do termo urambana, né? Que é de urabon, que é o obon, né? Aqui no Japão. E essa parte, né? O olho tesouro do verdadeiro Dharma e a mente maravilhosa de Nirvana é o mesmo lá do início, né? Na apresentação do caso, que eu sou o Genzo Nihamyoshi. Teisho. Aqui entram as palavras de Kezanzenji. A mente Buda, mostrada naquela ocasião pelo chamado
levantar a flor daquela ocasião foi intimamente transmitida de ancestral a ancestral, sem que outros ficassem arbitrariamente sabendo. Isso não foi indiscriminadamente transmitido a estranhos. Nessa primeira parte aqui, ele usa o termo outros e estranhos, né? Sem que outros ficassem sabendo, ficassem arbitrariamente sabendo. Esse outros, é importante frisar que ele usa o termo genin. Se eu não me engano, a leitura é genin, se eu não estiver equivocado. Isso. Genin. Ge significa fora. Nin é pessoa, né? Então, esse outro não é qualquer outro. São as pessoas que estão fora da compreensão do despertar de Buda. A mesma coisa é a palavra estranhos, né? Então, não que o real significado desse levantar da flor ele foi oculto das pessoas, né? Não é uma coisa que foi mantida em segredo. Na verdade, aqueles que não despertaram para os ensinamentos de Buda Shakyamuni são os outros, né? Que são aqueles fora do caminho. Ninguém precisou fazer o esforço para esconder isso de ninguém. Nós, com nossa mente iludida, que não conseguimos acessar esse conhecimento. Assim, não é compreendido por especialistas em sutras, por especialistas de Abhidharma ou mesmo por muitos professores de meditação. Na verdade, eles não entenderam o verdadeiro significado da transmissão. Que não importa quanto o estudo teórico seja feito, quanto as palavras sejam compreendidas, a real compreensão do levantar da flor por Buda Shakyamuni, ela acontece antes da mente discriminatória agir sobre os fenômenos com os quais a gente entra em contato. Né? Essa coisa de ir ao púlpito, né, ir até adiante das pessoas e não pronunciar nenhuma palavra, é algo bastante comum dentro dos casos, né, da tradição Zen. Por exemplo, no compilado Shoyoroku, que é o que a gente usa para fazer os casos no Hossenshiki, né, na Batalha do Dharma, o primeiro caso, que é o caso em que Buda Shakyamuni sobe até o assento da palestra e não diz nada, é um dos exemplos, né? No original, Ichijitsu, né? Sessão, Ichijitsu, Shinzus, Monju Byakutsui shite iwaku, Taikan Hoho, Hoho Nyose, que significa certo dia, Shakuson, né? Sessão, o Buda Shakyamuni sobe ao assento de palestra. Então, Monju Bosatsu toca o tsui, né, que é uma madeira, alguns já devem ter visto, com uma madeira que baixa assim. Então, ele toca esse instrumento para anunciar o início da palestra. Buda Shakyamuni fica em silêncio e Monju Bosatsu diz: observem o rei do Dharma. Este é o verdadeiro Dharma de Buda Shakyamuni. Isso é uma tradução aqui agora. Tá? Então, quando Buda Shakyamuni sobe para dizer sobre o Dharma e ele fica em silêncio, Monju Bosatsu diz: vejam o rei do Dharma, este é o verdadeiro Dharma por ele pronunciado, né? Alguma coisa desse tipo. Essa é a verdade a qual Buda Shakyamuni despertou. Buda Shakyamuni despertou para a verdade que não pode ser compreendida pela nossa mente discriminatória, pela nossa consciência dual, por essa consciência com a qual nós nos identificamos como sendo eu. Né? Um outro caso, por exemplo, de subir ao púlpito assim e não dizer nada, é do mestre Yakusan Igen, se eu não me engano. Ele já com bastante idade, né, abade de um mosteiro na China,
Ele já há muito tempo já não dava palestras, então os monges praticantes pediram para ele, né, uma palestra, então ele aceitou. Ele tocou o sino para chamar todos para o salão de palestras. Quando todos se juntaram, sem dizer nada, então ele desce do assento, né, do púlpito da palestra e vai embora. Então um dos veteranos vai até o quarto dele e pergunta: mestre, por que você foi lá e não falou nada? Ele falou: bom, nós já temos ótimos professores sobre a teoria budista, já temos ótimos professores sobre os sutras. Não tem por que um velho monge como eu subir lá e falar qualquer coisa, né? Porque é exatamente essa a realidade para a qual Buda Shakyamuni, Dogen Zen e todos os outros mestres do passado despertaram, né? Mais para frente aqui no texto ele vai deixar isso claro, né? Qual que é o impedimento para a gente compreender essa mesma verdade que Makakasho compreendeu quando Buda Shakyamuni levantou a flor. Porque a questão não é Buda Shakyamuni ter levantado a flor e Makakasho ter despertado. A questão é a realidade aqui e agora, da maneira como ela se manifesta, compreendida além da consciência discriminatória, daquela consciência que se identifica com os próprios pensamentos, sensações, emoções, né? Isso vai ficar claro mais para frente, né? Onde é que eu parei? Tá. Além disso, esse koan não é o koan da Assembleia do Pico do Abutre, e sim as palavras transmitidas na estupa das muitas crianças. Quando Buda Shakyamuni chega e fala: seja bem-vindo, monge, para Makakasho, que ainda nem era seu discípulo, né? Não é uma questão daquilo que foi dito no Pico do Abutre, como muitos textos erroneamente proclamam. Foi na primeira ocasião em que um honrado do mundo pregou o Dharma a Makakasho. E essa cerimônia se realizou. Essa cerimônia, o que ele coloca aqui como cerimônia é a realização do próprio Makakasho, né? Não que seja uma cerimônia orquestrada, um tipo de ritual, mas no caso aqui, eu acho que a gente pode entender como a transmissão de Buda Shakyamuni para Makakasho e a realização, né? Ou também a gente pode traduzir como a realização de Makakasho. Quando a gente usa o termo transmissão também, né? No Denko Roku, Den, né? Transmitir, a gente também tende a pensar que o mestre deposita alguma coisa no discípulo. Mas, na verdade, é o discípulo que atinge a mente do mestre, né? Ele vai falar mais para frente também, que vai ficar bastante claro. Não tem como eu dar a iluminação, nem receber a iluminação de alguém. O despertar, ele é realizado a partir da própria experiência do indivíduo. Então, não importa quanto o mestre verta baldes do verdadeiro Dharma sobre o discípulo, é muito provável que o discípulo só se afogue, né? Então, essa transmissão, essa realização, ela tem que ser da própria experiência, né? E o aluno atinge o despertar, o mesmo despertar do mestre, que é o mesmo despertar de Buda Shakyamuni. Se você não é um ancestral que transmite o selo da mente Buda, você não compreende a ocasião de levantar a flor, nem compreende o significado de levantar essa flor. Olhando o original ontem, eu só trocaria esse compreender por clarificar. É mais próximo do texto, né? Compreensão, ela significa compreender com a mente discriminatória, né? Claro que, enquanto a gente estiver usando as palavras para descrever esse tipo de coisa, todas elas vão, no fundo, ser compreender, né? Mas eu acho que, para ficar mais poético, a gente pode usar clarificar ou realizar, né? Porque essa clarificação, essa realização, ela é anterior à compreensão da nossa mente condicionada. Você deve cuidadosa e meticulosamente estudar e experimentar isso, com a sua própria experiência, né, que ele está falando.
Clarifique que Makakaso é Makakaso e que Shakyamuni é Shakyamuni. E assim, pessoalmente, transmita o claro, profundo e perfeito caminho. Nessa última frase, e assim pessoalmente transmita o claro, profundo e perfeito caminho, esse termo pessoalmente eu não consegui entender de onde que veio. Eu coloquei entre parênteses aqui na minha anotação, porque eu não entendi de fato de onde esse termo veio. Não me parece ter nada no texto em que diga que pessoalmente é alguma coisa a ser enfatizada aqui. Mas no seguinte, transmita o claro, profundo e perfeito caminho, é uma palavra, uma frase muito importante, muito forte, né? Que tem que ser no japonês é muito bonito, né? Quando a gente vê os ideogramas, né? Deixe de lado por um momento esse levantar da flor e clarifique o piscar de olhos de Buda. Não existe nem mesmo um fio de cabelo de diferença entre vocês, monges, levantando suas sobrancelhas e piscando o piscar de olhos de Gautama. Não existe nenhuma diferença entre vocês falando e sorrindo, e o sorriso de Makakaso. Entretanto, se vocês não sabem quem é que levantou as sobrancelhas e piscou, então Shakyamuni e Makakaso estão na Índia. A pele, carne, ossos e medula estão dentro de vocês. Vocês estão confusos pela delusão. Tantas flores enevoando seus olhos, tanta poeira. Vocês não foram liberados por éons incontáveis, e por éons ainda vocês estarão arruinados. Nesse parágrafo, eu acho que tem um trecho em que a gente pode levar daqui para o resto da nossa vida, como um koan para a gente levar na nossa vida de praticante. Então, na frase ele diz o seguinte: entretanto, se vocês não sabem quem é que levantou as sobrancelhas e piscou, então Shakyamuni e Makakaso estão na Índia, e pele, carne, ossos e medula estão dentro de vocês. Quando Buda Shakyamuni levanta a flor do Dongé, quem levanta essa flor é o grande Koan, nesse caso, eu acredito. Né? Quem sorri para a flor levantada de Buda Shakyamuni? Esse é o grande Koan apresentado pelo mestre Keizan aqui nesse texto. Enquanto, como ele diz aqui claramente, né? Enquanto a gente acreditar que quem levantou as sobrancelhas, ou quem levantou a flor, ou quem sorriu, seja Buda Shakyamuni ou Makakaso, eles vão estar lá na Índia, mortos há 2000 e tantos anos atrás. Quem de fato levantou essa flor? Quem de fato detém pele, carne, ossos e medula? O mestre Bodhidharma, quando ele, para seus alunos, pergunta o que é o Dharma verdadeiro, né? Seus 4 alunos fazem suas respostas, né? Ekazenji faz a prostração diante dele, tem toda aquela cena. Então, Bodhidharma diz: a você, fulaninho de tal, você terá minha pele. A você, fulaninho de tal, minha carne. A você, José, vai ter os ossos. E a você, Eka, a minha medula, né? Ele fala isso, né? Eu não lembro os nomes dos alunos dele agora, só lembro do Eka, né? Mas, ele não dá a medula dele de fato, assim, não dá a pele dele de fato, a carne dele de fato. Mas de quem é essa carne a qual Bodhidharma entrega a eles, né? Quem levanta a flor de Udongé? Quem sorri para a flor levantar? Enquanto a gente crê que a flor levantada foi levantada por Buda Shakyamuni, tudo isso que a gente está lendo agora não passa de um conto de fadas. Né? Quando a gente despertar para de fato, qual é a relação da flor levantada aqui e agora
a gente pode compreender o verdadeiro Dharma nas palavras do Mestre Keizan aqui nesse parágrafo. Se vocês conhecerem verdadeiramente o Mestre, a mente Buda, ou então, se vocês conhecerem completamente a sua verdadeira natureza, então Makakaso poderá mover os dedos dentro de suas sandálias. Aqui eu trocaria esse D pelo das, né? Então, Makakaso poderia mover os dedos dentro das suas sandálias, porque ele está falando das sandálias dos que estão ouvindo. Vocês não percebem que, quando Gautama levantou suas sobrancelhas e piscou, ele completamente desapareceu, e que Makakaso alcançou o despertar ao sorrir? Este não é o nosso próprio alcançar do despertar? O olho tesouro do verdadeiro Dharma foi completamente transmitido a vocês. Assim, ele não pode ser chamado de Makakaso ou de Shakyamuni. No começo desse parágrafo, quando ele coloca verdadeira natureza ou mente Buda, que são essas duas frases, essas duas possibilidades, né, me parece aqui, ele está traduzindo um termo que chama Shujinko. Shujinko, no japonês contemporâneo, significa ator principal, personagem principal. O principal dentro de uma história, né? Personagem principal, autor principal, protagonista, né, é a palavra. Só que esse Shujinko, ele usado aqui no Denkuroko, é um termo já há muito tempo usado dentro do Zen, né? E tem um mestre, né, já falecido, chama Inoue Dienroshi. Ele tem um livrinho sobre os textos dele, algumas coisas dele, né? E ele abre esse livro explicando o que significa esse Shujinko, né? Esse termo também, se eu não me engano, foi usado pelo mestre Kisen, né? Sekito Kisen Zenji, o oitavo patriarca. E Shujinko, aqui, se a gente tentar traduzir do japonês normal como protagonista, vai ser complicado entender, mas Inoue Roshi, Gen Roshi, ele explica de maneira bastante clara que Shujinko é a nossa mente original, a nossa verdadeira natureza, né, como está aqui traduzido, que, por exemplo, quando nós nascemos, né, recém-nascidos, nossos olhos entram em contato com os fenômenos, os sons, com os nossos ouvidos, os gostos, né, com a nossa língua, as sensações com a nossa pele, o olfato com o nosso nariz. E nós entramos em contato com todos os fenômenos do mundo de maneira direta, sem uma interferência da nossa autoafirmação de identidade por uma consciência discriminatória, que classifica, julga e qualifica a validade e o valor de cada manifestação fenomênica, né, com a qual nos deparamos, seja ela de qual for, né, sejam elas palpáveis ou não. Esse Shujinko é essa mente natural com a qual nós já somos equipados desde o momento do nascimento. Essa mente essa mente original com a qual nós somos equipados é a própria mente de Buda Shakyamuni ao despertar vendo a estrela da manhã, que é a mesma mente que Makakaso compreende o levantar da flor de Buda Shakyamuni quando ele anuncia o Dharma correto e que aqui e agora não há nada além do aqui e agora, né? Todo esse momento aqui completo é por si só completo e abarca toda a realidade, né? Nesse momento aqui e agora, não há Buda Shakyamuni que levanta a flor, não há Makakaso que sorri para a flor, não há o mestre Yakusan que desce a cadeira depois de não dizer nada. Essa verdadeira natureza que é o Shujinko, que é o que no japonês contemporâneo significa protagonista, né? Mas
Não sei se é um termo adequado, né? Tem um aqui que eu anotei sobre Shujinko. É o estado onde a consciência discriminatória que julga os sentidos não é identificada como a própria identidade. Quando nascemos, os olhos veem, o nariz sente os odores, a língua sente o gosto, independente se eu decido buscá-las ou não, compreendê-las ou não. São os sentidos trabalhando diretamente, sem a interferência da consciência discriminatória. Quando nós olhamos para a direita, nós vemos o estado do aqui e agora, dessa cena aqui agora, desse momento aqui agora, da maneira como isso se apresenta. Quando a gente olha para esse outro lado, então a gente vê agora isso aqui na minha frente, da maneira como todas essas coisas se apresentam. Quer a gente quer eu queira ou não, eu querendo ou não. Isso é surpreendente. Essa é a verdade sobre a qual Buda Shakyamuni levantou a flor, sobre como a Kakashi sorriu. Se eu coloco isso aqui agora, querendo ou não, enquanto os olhos estiverem abertos, essa aqui é a manifestação de toda a realidade aqui e agora, da maneira como ela se apresenta. É o aqui e agora completo, perfeito. A realidade, a realização de Buda Shakyamuni é isso aqui e agora. Só que no momento em que a gente fala, olhem para isso, a consciência do olhar é percebível. Até então, nós agíamos como um recém-nascido, que sem nenhum tipo de obstáculo podia, de fato, entrar em contato simultaneamente com a realidade aqui agora. Então, percebam como a mente discriminatória, a consciência discriminatória nos tira do âmbito do despertar de Buda Shakyamuni, que é aqui e agora, a cada instante, né? Esse instante completo. Então, essa palavra Shujinko, ela é muito importante dentro desse pensamento de Keizan Zenji, né? Ele continua, então uma Kakashi poderá mover os dedos dentro das suas sandálias. Quem levanta a flor? Quem sorri para a flor? Quem desperta diante da estrela da manhã? Vocês não percebem que, quando o Gautama levantou suas sobrancelhas e piscou, ele completamente desapareceu, e que Makakaso alcançou o despertar ao sorrir? Isso aqui é maravilhoso. Quando Buda Shakyamuni levanta as sobrancelhas, ele desaparece. Onde está aquele que levanta as sobrancelhas? Onde está aquele que mexe os dedos dentro da sandália? Esse não é o nosso próprio alcançar do despertar? O nosso próprio despertar já não é o próprio despertar de Buda Shakyamuni? No capítulo inicial do Denkoroku, Keizan Zenji, quando traz o capítulo inicial do Buda Shakyamuni despertando, ele é muito claro nisso. Ware to daichi jodoji jodos, eu e todos os seres da grande terra simultaneamente despertando. Não há diferença entre o despertar do Buda Shakyamuni e o nosso despertar aqui agora. Não há diferença entre o sorriso de Makakaso com o franzir das sobrancelhas de todos aqui agora. O olho tesouro do verdadeiro Dharma foi completamente transmitido a vocês. Ele é muito claro nisso, desde o primeiro capítulo. Shobo Genzo já foi transmitido para nós no momento em que nós nascemos. No momento em que Buda Shakyamuni despertou. E quando Buda Shakyamuni despertou? Algum outro momento, se não aqui agora?
nunca apresentando essa mente a outros, nunca recebendo essa mente de outros. Isso é chamado de verdadeiro Dharma. Como no começo eu havia dito, né, que esse despertar ele não é transmitido, né, como a palavra que a gente costuma usar tanto em português quanto em japonês. Ele é realizado. Dessa maneira, Shakyamuni e Makakaso estão face a face e misturam seus pulsos vitais. Esse despertar completo não tem nada a ver com a mente comum e discriminatória. Não tem nada a ver com a mente comum e discriminatória. Assim, Makakaso sentou-se e removeu a raiz da delusão, entrando no monte Keisokusan, onde espera a chegada de Maitreya Buda, né? Miroku Bosatsu. Assim, Makakaso continua sem morrer. Isso também é profundo demais. Makakaso sentou-se e removeu a raiz da delusão. Em japonês, isso está assim. Tadashiku ikon o zadanshi. Tadashiku é corretamente. Ikon é a sexta consciência, né? Como no Hanya Shingyo, a gente pode ver, né? Gennibi Zeshin I. Né? Gennibi Zeshin. A gente fala ni, né, na recitação, mas é I, né? O caractere em si. Gen, olhos. Genni, ouvidos. Bi, nariz. Se, zetsu, né? Língua. Shin, corpo, né? Sensação do toque, né? I, que é a consciência. Essa consciência é a consciência discriminatória. É aquela consciência que nós aprendemos enquanto vamos crescendo. Quando a gente aprende a distinguir o eu do outro. A gente aprende a julgar e qualificar os fenômenos com os quais nós entramos em contato. Né? Essa consciência discriminatória, ela passa de uma ferramenta para uma autoafirmação de identidade. E zadanshi, sentar-se, né? É uma referência à prática do zazen, isso aqui, né? E dan é cortar, né? Cessar. Então, é cortar essa consciência, não a consciência, né? Mas cortar a autoidentificação de um eu pela raiz. Então, ele coloca em português, Makakaso sentou-se e removeu a raiz da delusão. A raiz da delusão é a consciência discriminatória. E ele faz isso sentando-se de maneira correta. Sadashiku ikon zadanshi. Sentar-se de maneira correta é realizar Shobogendo, de Hammyoshin, como está no começo do caso, né? Essa consciência discriminatória que na verdade é uma ferramenta, a gente acaba se identificando com ela de alguma forma, né? Eu sou alguma coisa, aquele é alguma coisa, ou qualquer coisa desse tipo, né? Durante a prática do Zazen, é comum a gente escutar as pessoas perguntarem, por exemplo, ou comentarem, por exemplo, que precisam lutar contra si mesmos, né? Eu não entendo o porquê lutar, né? Não tem nada com o que lutar. Buda Shakyamuni, Makakaso, Mestre Dogen, Mestre Kizan são muito, muito claros em relação a isso, né? O despertar do Buda Shakyamuni é aqui agora o nosso próprio despertar. Não tem com o que lutar contra. Não há absolutamente nada com o que lutar. Quando ele coloca que Makakaso sentou-se e removeu a raiz da delusão, ele não realizou nenhum tipo de esforço para sufocar a si próprio, né? Para lutar contra alguma coisa possível, né? Enquanto a gente lutar contra alguma coisa,
um objeto e um subjeto vão existir, né? O aqui e agora, da maneira como todos os fenômenos se apresentam, é a realidade do despertar de Buda Shakyamuni, né? Vocês podem ouvir esse som de maneira direta. Vocês já ouvem esse som de maneira direta. O mestre Guien, que eu comentei agora há pouco, ele também ele tem uma colocação que eu tenho anotado. Oto ga sureba kikoeru sono sayotai o busho to. Então ele fala que busho, a mente Buda, né? Essa natureza Buda, ela é o próprio ouvir do som por si só. Quando a gente olha para esse lado, tudo que eu tenho agora é essa realidade aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. Quando eu viro para esse lado, então, tudo que eu tenho é essa realidade aqui e agora, da maneira como ela se manifesta. Eu não preciso lutar contra isso. A realidade, ela se dá de maneira completa, aqui e agora. Makakasho sorriu ao ver a flor de Udongue quando Shakyamuni levantou. E isso é o nosso próprio despertar aqui e agora. Nós movendo as sobrancelhas aqui agora é o próprio despertar de Buda Shakyamuni. Assim, Makakasho continua sem morrer. Essa última frase desse parágrafo, ele vai explicar no parágrafo seguinte. A todas as pessoas, se vocês intimamente estudarem o caminho, investigarem cuidadosamente, não apenas Makakasho não está morto, mas também Shakyamuni vive eternamente. Isso mais do que isso, não é possível ser claro. Quando a gente pratica o Dharma de Buda Shakyamuni, a gente pratica ele muitas vezes querendo resgatar o Buda Shakyamuni de 2.500 anos atrás. Ele estando muito longe. Quando a gente recita Hanya Shingyo, a gente procura Kanjizai Bosatsu, a gente procura Hanya Haramita Nyoson, a gente procura todos esses seres distantes da gente. Por isso que no Ocidente as pessoas se confundem quando falam que no budismo não existem deuses, budas e bodhisattvas. Porque estão usando uma régua que não é a mesma régua do budismo. Todas as pessoas, se vocês intimamente estudarem o caminho, investigarem cuidadosamente, não apenas Makakasho não está morto, mas também Shakyamuni vive eternamente. Makakasho, Buda Shakyamuni, Dogen, Keizan, Kannon, Jizo, Yakushi Nyorai, Fudomyo, todos eles estão aqui agora, se manifestando aqui agora, na realidade completa do aqui e agora, da maneira como todos os fenômenos se manifestam. Eu não preciso buscar Buda Shakyamuni há 2.500 ou 2.600 anos atrás. Eu não preciso lutar contra Buda Shakyamuni. Assim, a maravilhosa mente de Nirvana, que foi diretamente indicada e intimamente transmitida antes que vocês nascessem, se espalha por todas as partes da antiguidade até o presente. Por isso, não busquem 2.000... Olha só. Por isso, não busquem 2.000 anos atrás, mas pratiquem o caminho imediatamente e com intensidade. E vocês verão que Makakasho aparecerá também aqui no Japão e aí no Brasil. Essa última frase aqui também fica muito claro como Keizan, de fato, absorveu o despertar, tem o mesmo despertar de Mestre Dogen. O que ele está falando nessa frase aqui é exatamente a mesma coisa que Dogen Zenji coloca no capítulo Gyoji, né, do Shogo Genzo, como a gente conversou durante o Sesshin. Gyoji Dokan, quando a gente conversou,
é exatamente essa continuidade da prática, e que essa continuidade da prática, por si só, já é a prática de todos os Budas de todos os tempos. A minha prática aqui agora é a prática de Buda Shakyamuni, de Dogen, de Keizan, de todos os mestres de todos os tempos, aqui e agora. Então, Keizan, ele deixa muito claro que pratiquem o caminho imediatamente e com intensidade, e vocês verão que Makakasho aparecerá também aqui no Japão. No capítulo Gyoji do Shobogenzo, Warera ga Gyoji ni yorite Shobutsu no Genjo Shobutsu no Daido Tsudatsu suru nari, que também está no Shishogi, quarto capítulo. Então, ele fala aqui, por meio da minha prática, todos os Budas, Bodhisattvas e todos os seres iluminados surgem aqui agora. Esse é o grande caminho de Buda Shakyamuni, esse é o despertar de Makakasho aqui e agora. E não somente... o corpo de Shakyamuni ainda está quente, mesmo hoje, e o sorriso de Makakasho estará novo outra vez. Se vocês atingirem esse nível, Makakasho transmitirá o caminho a vocês. E vocês transmitirão o caminho a Makakasho. Não apenas é transmitido pelos 7 Budas do passado a vocês, como também vocês serão os professores patriarcas dos 7 Budas. Ele bate a mesma tecla em todos os capítulos, em todos os parágrafos. Não apenas é transmitido pelos 7 Budas do passado a vocês, como também vocês serão os professores patriarcas dos 7 Budas, sem começo e sem fim, aniquilando passado e presente. Esse é o local de transmissão do Shobogenzo. Por essa razão, Shakyamuni também recebeu a transmissão de Makakasho, que agora vive nos céus dos satisfeitos, e vocês também vivem imortalmente na Assembleia do Pico do Abutre, além do tempo. Quem levanta a flor? Quem sorri para a flor? Quem recebe a pele, o corpo, a pele, a carne, os ossos e a medula de Bodhidharma? Quem move os dedos dentro das sandálias na Assembleia de Keizan? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Vocês não conhecem as palavras? Eu, Buda, permaneço no pico do Abutre, em outros locais eternamente. Quando, na época da grande conflagração, tudo for dizimado por um grande fogo, esta minha terra será pacífica e calma, sempre cheia de seres celestiais e humanos. Já pensou se esse trecho aqui cai na Europa há uns 1000 e poucos anos atrás? O desastre que ia vir isso aqui. Achando que, de fato, um grande fogo ia vir dizimando tudo. Esta terra não se limita à Assembleia Budista do Pico do Abutre, mas inclui também a Índia, a China, o Japão e o Brasil completamente, onde o Dharma verdadeiro tem sido transmitido sem interrupção. Se é assim, esta nossa Assembleia Budista é a Assembleia do Pico do Abutre, e a Assembleia do Pico do Abutre é esta Assembleia aqui reunida no Zoom. Em função de sua diligência, ou não diligência, Shakyamuni aparece ou desaparece, que é a mesma coisa da frase de alguns parágrafos anteriores, que eu disse que faz referência ao Shobogenzo Gyoji, né? Que a prática nossa aqui agora é a própria prática de todos os Budas do passado. Então, ele fala que, em função da sua diligência, essa diligência, no texto original, ele usa o termo Shojin, que é a continuidade da prática diligente, né? Não é só a diligência por si só, né? Shakyamuni aparece ou desaparece. Hoje mesmo, se vocês praticarem o caminho incessantemente e o compreenderem completamente, Shakyamuni aparecerá de imediato. Quem recebeu a pele, a carne, os ossos e a medula de Bodhidharma? Quem vê a flor de Buda Shakyamuni sendo levantada? A prática incessante é compreender completamente que Shakyamuni aparecerá de imediato.
É apenas porque vocês não classificaram o seu eu verdadeiro, não clarificaram, desculpa. É apenas porque vocês não clarificaram o seu eu verdadeiro que vocês pensam que Shakyamuni Buda extinguiu sua manifestação nos tempos antigos. Então não adianta procurar Buda Shakyamuni 2.600 anos atrás. Não adianta lutar contra Buda Shakyamuni. Já que vocês são crianças Buda, por que vocês matam Buda? Olha só, que lindo isso. Assim, vocês devem praticar o caminho imediatamente e rapidamente encontrar seu pai compassivo. A cada momento, o velho Shakyamuni anda, fica em pé, senta-se e se deita junto com vocês. Keizan Zenji, ele é extremamente claro e a cada parágrafo ele repete a mesma coisa. Porque, na verdade, de todos os koans, todos os textos budistas, todos os compilados de todos os mestres Zen, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. É muito comum a gente falar que o Zen não se usa das palavras, não é isso que significa Furyu-Mondi. Não é que o Zen não usa as palavras, é uma das escolas que mais usa a palavra para explicar aquilo que não é explicável com palavras. Por isso que a cada instante diferente, novas palavras precisam ser usadas. Porque essa é a realidade aqui agora, da maneira como ela se manifesta. Se você não estiver com ele durante toda a sua vida, você não terá um comportamento filial e apropriado, já que vocês são crianças Buda. Se vocês forem não filiais, nem mesmo as mãos de milhares de Budas poderão ajudar. O mestre, Buda Shakyamuni ou qualquer outro mestre, não pode dar a iluminação. Nós, como bons filhos, devemos atingir a mente de nosso mestre. A realização é pessoal. A realização tem que ser feita, tem que ser clarificada a partir da própria experiência. Hoje, este descendente do monastério Daijo gostaria de dizer algumas humildes palavras para apontar esse princípio. Vocês gostariam de ouvi-las? Esse Daijo provavelmente é Daijoji, né? Onde ele estudou. O verso. Em algum lugar remoto, um vale enevoado e coberto de nuvens, vocês devem saber. Eu só colocaria se vocês devem saber no começo, né? Como está no original. Então, vocês devem saber. Em um lugar remoto, um vale enevoado e coberto de nuvens. Existe ainda um pinheiro sagrado que atravessa o frio das eras. Shirubeshi. Unkoku yushin no tokoro. Sarani reishou no saikan o heru ari. Muito obrigado, Joken-san. É sempre um prazer. Agora eu abro para vocês perguntarem, questionarem ou fazerem seus comentários. Fiquem à vontade, por favor. Eu queria fazer uma pergunta de Joken-san, né, e a todos. Primeiro, agradecer também, porque que riqueza, né? Mas, enfim, eu estava pensando se esse lugar remoto, né, mas já estava pensando isso ao longo da leitura. Mas aí, né, nesse verso aí final, se esse lugar remoto não teria a ver com uma experiência nossa, assim, da vida intrauterina? Porque fala do nascimento, nesse contato, né, da língua, olhos, no nascimento, mas quase que me dá uma sensação de uma experiência ainda anterior a essa. É só uma indagação que está aqui comigo, né? Não sei nem se existe alguma coisa
abordando esse estado assim, mais remoto mesmo, né? Fisicamente falando, eu não sei dizer em que momento é isso ou em que lugar é isso. Mas, possivelmente, vendo o texto de Keizan Zenji, esse lugar remoto é essa mente original, o Shujinko, né? Essa mente original que ela não necessariamente foi perdida no passado, conforme a gente aprendeu a viver em sociedade, usar a consciência como ferramenta. Mas esse lugar remoto, ele está aqui agora. É a nossa real natureza, né? Então, ele não é remoto, né, na verdade. Ele só está em um vale nevoado e coberto de nuvens, né? Mas nesse vale nevoado coberto de nuvens, você deve saber que existe um pinheiro sagrado atravessando o fio das eras, né? Esse pinheiro verde, mesmo no inverno, continua verde, né? Forte. Esse pinheiro que atravessa todas as ilusões com as quais nos confundimos no dia a dia, né? A gente acredita realmente no passado e no futuro, né? A gente esquece de que o que de fato está lidando com os fenômenos aqui e agora é esse lugar remoto e não as nuvens, né? Eu agradeço, né, assim, a expansão, né, que você vai dando aí, porque toda experiência, se a gente for pensar assim, ela está sendo registrada, né? Eu também acho que essa mente primordial, eu não consigo pensar que a minha memória inteira, das minhas experiências inteiras, desde a vida intrauterina, ou sei lá o quê, mas que ela não esteja aqui, né? Mas eu fico pensando esse trabalho de realização, né? Que será que não seria uma abertura ainda para um lugar tão primordial mesmo, né? Assim, é uma abertura, porque eu acredito que está tudo mesmo aqui, uma vez até que biologicamente falando, está registrado essas experiências. E Nós essas passamos experiências, 9 meses numa vida intrauterina, essas né? experiências elas podem ficar registradas, tanto faz. Podem ficar ou não ficar, tanto faz. Isso para nossa natureza, para nossa natureza original, para a mente Buda, é uma ferramenta a mais. Mas a gente tem que entender que essa ferramenta é que faz a gente se confundir em relação ao aqui e agora, né? A gente pode, se a gente for comparar com o computador, pode ser 1 megabyte ou 1 terabyte, não vai fazer diferença nenhuma, né? A questão é entender como esse hardware ele lida com os fenômenos à volta dele, né? A memória ali registrada tanto faz. O problema é quando a gente se identifica com ela. Uhum. Exato. Obrigado. Eu, como psicóloga, eu trabalhei durante quase 30 anos atendendo criança. E atender criança sempre era, não é que era trabalhoso, era cansativo. Às vezes eu ficava, atendia 2 crianças numa tarde e não botava mais criança, né? Porque a comunicação com a criança não é, a gente tem que procurar se abster o máximo possível dessa mente discriminatória e estabelecer uma comunicação de mente a mente com uma criança, ainda mais quando ela é muito pequenininha, né? E que ela não se expressa ainda, não tem toda a capacidade de se expressar pelos símbolos da linguagem. Então, a expressão é feita de outra maneira. E aí eu tive a grande sorte de poder acompanhar e de alguns casos, assim, de me impressionar muito com a capacidade de expressão, né, de uma criança, e que às vezes eu só tinha que ouvir e estimular para que seguisse se manifestando, mas tinha coisas que eu não entendia, né, mas não precisava compreender. O que importava era essa
comunicação. E à medida que a criança ia crescendo, como era possível perceber, e como é ainda, só que eu não trabalho mais com criança, porque era pedir demais para os pais entender uma cabeça raspada, né? Então, chegou no momento, eu não vou explicar, eu não vou mais atender criança, enfim, né? Mas à medida que a criança vai crescendo e vai se neurotizando, vai perdendo essa mente primordial, né? E aí vai se instalando nela um ranço, porque tem coisas que ela acredita que ela de se sentir injustiçada, que pai ou mãe, né? Geralmente a menina acha que a mãe poderia dar e o menino acha que o pai poderia dar, uma frustração que começa a ficar cada vez mais clara, que é mais ou menos isso do praticante, às vezes, acreditar que ele vai ganhar a iluminação do mestre. E que fica esperando, que acha que alguma coisa vai ganhar e que explica muitas vezes a frustração que o praticante passa a ter, e às vezes essa frustração pode se converter até no ressentimento, né? Com o professor, com a professora, né? E aí acaba se repetindo esse ranço. Oi? A única coisa que a gente ganha do mestre é bronca. Né? Então, né? E se não consegue ter esse mínimo discernimento, a frustração se instala e fica ali encroada, né? O Márcio Gonçalves gostaria de falar, gostaria de levantar uma pergunta pelo que eu vi aqui. Por favor, Márcio, fique à vontade. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, então, eu sou o Márcio, vou me apresentar, né? Eu moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro. E obrigado, Joken-san, obrigado a todos. Hoje, e nas outras vezes, os ensinamentos foram brilhantes. Então, aqui no verso, eu não sei se eu atingi o ensinamento. Em um lugar remoto, um vale nevoado e coberto de nuvens. Eu estou associando a mente, né? Assim, ainda mais a mente de um leigo. Vocês devem saber, existe ainda um pinheiro sagrado que atravessa o frio das eras. Esse pinheiro sagrado poderia ser o meu despertar nessa minha mente nevoada. Lá vai ter esse pinheiro sagrado. E que se eu fizer a prática correta, eu poderia atingir o despertar. Poderia ser isso também? Alguém tem alguma resposta? Pode ser um bom questionamento, uma boa pergunta. Eu não sei. Bom, assim eu entendi, né? Márcia, eu também compreendi, né, que apesar da nossa mente nevoada e a mente discriminatória, existe um pinheiro sagrado, existe a lua, existe o orvalho. Né? E que, mesmo praticando, quando a gente pratica, a gente pensa que está praticando corretamente, mas que nada garante nada. E sim, e que talvez através da prática, né, praticando e sempre praticando, quem sabe esse despertar, esse pinheiro sagrado, né, não venha aparecer para a gente. É isso? Ou nessa agora, ou em próximo, sei lá, na próxima oportunidade, né? Ele vai estar lá. Eu entendi dessa forma. Eu queria complementar uma coisa dessa pergunta do Márcio, assim, eu acho que está no mesmo sentido, Joken-san. Eu confesso que, num primeiro momento, eu não tinha captado a grandeza desse texto, sabe? Sinceramente, quando eu li hoje uma meia hora antes do nosso encontro, e eu meio que falei, eu acho que esse texto é meio banal, estou sendo bem verdadeiro aqui. E, no entanto, ele se apresenta de uma grandeza enorme, né?
eu não deixei de relacioná-lo com aquele livro anterior que nós lemos, quando a gente falava da dimensão suprema. Esse texto, para mim, ele é um convite a todo momento para a gente acessar essa dimensão suprema a partir da realidade, da mente não discriminatória, como se ele estivesse querendo nos dizer assim, olha, está tudo aí. A cada momento a gente tem a possibilidade de deixar essa mente discriminatória e enxergar, nos libertarmos da mente e termos essa manifestação direta da realidade do todo. Então, eu posso entender assim que esse está certo eu entender isso como um acesso a essa dimensão suprema? O pinheiro ele já está diante dos nossos olhos. A gente só continua vendo o pinheiro como um pinheiro. Assim como a gente continua procurando Buda Shakyamuni 2.600 anos atrás. É só isso. A gente só continua vendo o pinheiro como pinheiro. Esse é o problema. Quem levantou a flor? Quem sorriu para a flor? O que é praticar correto ou o que é praticar errado? Quem recebeu a pele, a carne, os ossos e a medula de Bodhidharma? Enno Zenji, quando ele estava no mosteiro sob a tutela de Konin, né? Ele nem era monge, na verdade, ele estava lá meio que porque Konin Zenji percebeu ele como uma pessoa realizada, mas precisava manter ele meio que escondido, né? Porque existia um favorito, né? Jinshu. Jinshu que foi um exímio monge, né? Muito sábio também, mas que ele detinha a ideia de que no poema dele ele coloca que a árvore Bodhi, o corpo é a árvore Bodhi, que a mente é como espelho, que a gente precisa constantemente limpar o espelho, né? Mas Enno ele chega e fala, não tem árvore Bodhi, não tem espelho, e então onde é que a poeira vai parar? O pinheiro está aqui, ó. Onde vocês estão procurando o pinheiro? Não há samsara nem nirvana. Onde que a gente está procurando samsara e onde que a gente está procurando nirvana? O pinheiro está aqui. Buda Shakyamuni está aqui. Por que lutar contra o Buda Shakyamuni? Por que lutar contra o pinheiro? Não procurem o pinheiro em nenhum lugar, em nenhum momento diferente do aqui e agora. Eu tirei uma foto outro dia da folha do pinheiro. Eu esqueci de colocar no Instagram, no Facebook. Depois eu coloco para quem quiser ver. Da onde que veio esse símbolo? Porque, a dado de curiosidade, é o que eu estava apontando aqui, o nosso Rakusu, o manto de 5 tiras que nós usamos, ele tem atrás uma... Não sei se vocês vão conseguir ver por causa do sol, mas ele tem atrás uma linha que a gente traceja, né? E a gente costura tradicionalmente de verde. Isso, o do Joken-san dá para ver melhor. Fala aí alguma coisa, Joken-san, para o povo ver a sua...
Esse é a folha do... Mostra mais uma vez e fala para a câmera capturar, por favor, desculpe. Esse aqui é uma folha de pinheiro, em japonês é mato, né? Que elas são duas perninhas, né? E uma perninha está quebrada, né? Por que ela está quebrada, eu não sei dizer, mas o pinheiro é como nesse poema aqui, né? Que ele continua verde e forte mesmo no meio do inverno, né? E alto, vigoroso, assim como um praticante deve ser. É daí que vem o pinheiro, né? É muito interessante porque cada escola do Zen vai ter uma marca diferente, né? Todas as escolas do Zen, eles usam as escolas japonesas, né? Elas usam urakusura, usam esse manto. E aí, aqui atrás, cada escola vai ter um símbolo. Então, a Rinzai vai ser um triângulo, a Obako é um quadrado ou um octógono, não lembro agora. Mas cada um tem um símbolo com um significado próprio à sua própria escola. E a nossa escola é exatamente esse, é a folha do pinheiro, né? É essa marca que vem sendo tratada ou vem sendo tocada por cada um dos ancestrais por cada um dos ancestrais não, mas pela tradição da escola Sotô, né? Que tem essa figura do pinheiro como esse praticante sempre verde, vigoroso, né? Eu gosto também da explicação de que ele representa a sanga, que muitos pinheiros juntos, um dá sustentação para outro e todos acendem a luz. Essa é uma... Existe o termo entendimento. para mosteiro de treinamento, um dos termos é Sorin. Sorin significa um bosque de ervas, de plantas ou coisas assim, né? Que elas todas são muito juntinhas, uma do lado da outra, assim, não tem espaço para, eu quero nascer assim ou eu quero nascer assado. Vai nascer reto na marra mesmo, né? E para quem já veio para o Japão ou para quem tem vontade de vir para o Japão, é bom vir sabendo disso, né? Que vai crescer reto na marra, né? Não vai crescer do jeito que acha que quer, não. E Serro-san colocou um negócio aqui sobre o que é esse sagrado. É um negócio, um questionamento muito bom, porque eu também me questionei sobre por que está como sagrado aqui na tradução. No original é Reisho. Rei é o mesmo de rei, ou de alma, de espírito, né? E Sho é o matsu, né? Que é o pinheiro, né? Agora, por que tá como sagrado? Não sei, né? Como é um poema, eu deixei do jeito que tá, né? Porque tanto faz. Mas muito bem observado. Poderia ser pinheiro espiritual. Não é espiritual desse sentido. É alma mesmo. Pois é por isso que eu também vi esse sagrado, né? Eu respeitei a tradução que foi feita originalmente, né? Então, quando eu me deparei com esse pinheiro sagrado, com esse termo pinheiro sagrado, eu fiquei também com uma pulga atrás da orelha, porque traduzir rei é muito difícil para você contextualizar o termo rei no Ocidente, né? Porque você às vezes e geralmente as pessoas caem num dualismo de que seja algo De uma específico, alma cristã. isso, como espírito, alma, com a régua cristã, né? É muito difícil você traduzir, buscar, pegar esse termo rei, que é um termo que pode ser traduzido como espírito, espiritual, alma, e você automaticamente, quando você usa essa tradução, você embute, por sermos ocidentais, essa régua cristã, né? De judaico-cristã, muçulmano judaico-cristã, de entender alma e espírito como algo que é perceptível para essas culturas, que é um paradigma diferente para o budismo, né?
o que eu vi também é que esse rei Sho, às vezes tem nos santuários shintoístas, os reiki, né, essas árvores sagradas, essas árvores espirituais que estão relacionadas a determinada deidade do local, determinado espírito protetor do local também, né? Mas aí Kodama. É interessante também porque os incensos usados em geral para meditação muitas vezes é de pinho, né? De pinheiro, sândalo ou de pinheiro. Então, eu acho que aí depende da cultura, né? E isso é um ponto interessante, porque na Índia eles usavam sândalo. Quando vai para a China, quase não tem sândalo, né? Não na forma como tinha na Índia. Então eles passam a usar cipestre, né? Que é uma árvore de cheiro e aí quando essa tradição chega aqui no Japão, eles também usam cipestre. Então a base do incenso é cipestre, né? Incenso japonês, incenso chinês é cipestre. Aí a diferença é a maturação da folha. Geralmente os incensos chineses eles são amarelados porque é um cipestre colhido no outono e aqui no Japão é verde, né? Mas é cipestre, né? Pinheiro ele é pouco. Na verdade, eu quase não vejo ele sendo o pinheiro propriamente sendo usado para incenso, né? Ah, sim. Às vezes a gente vê a tradução como pine, né? Por isso imaginei que fosse. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma dúvida? Algo que gostaria de compartilhar? Bem, se não tem, eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez. É sempre bom ter vocês conosco. Gostaria de agradecer a Ishoji pela oportunidade de compartilhar essa sala e a oportunidade de congregarmos juntos. E eu gostaria de deixar Joken-san com algumas palavras finais e depois fechamos com a dedicação. Por favor, Joken-san, fique à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado a todos. E é isso. Muito obrigado. Então, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas juntos nos tornar, realizar o caminho. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa. Muito obrigado, boa noite a todos aí no Brasil. Mantenham as medidas de segurança, usem máscara, tomem a vacina e mantenham o distanciamento social na medida do possível. Se cuidem para cuidarmos assim de todos. Muito obrigado a todos, fiquem bem. Muito obrigado.